Olá, amigos! Recebam a nossa alegria e o nosso abraço carinhoso por estarmos juntos aqui mais uma vez, para realizarmos o 12º vídeo de estudos da obra A Decisão. Cristos planetários decidem o futuro espiritual da Terra. Este também é o nosso programa da Rádio Boa Nova, Caminho da Regeneração, onde estamos estudando, junto com Samuel Gomes, o médium da obra, esse terceiro livro da série da trilogia Regeneração, né? Vocês vão poder assistir os vídeos anteriores no nosso canal do YouTube. Vocês encontram os links desse canal tanto na nossa página no Facebook quanto na página do Samuel também. E os programas de rádio da Rádio Boa Nova, eles estão disponíveis na grade offline da rádio. Vocês podem resgatar todo o conteúdo. Nós estamos já aqui no nosso antepenúltimo livro, né, antepenúltimo capítulo do estudo do livro. Então vocês podem voltar lá atrás e refazer o caminho que nós fizemos aí, tá bom? E aí, Samuel, tudo bem? Tudo ótimo. Desejando aí muita paz no coração de todos. Então, gente, a respeito dessa trilogia Regeneração, é importante lembrar a vocês que o primeiro livro é o futuro espiritual da Terra e o segundo, Checkmate nas Sombras, a Vitória da Luz. Esses três livros, quem assina a autoria espiritual deles é André Luiz, com uma particularidade muito interessante nesse último livro, A Decisão, onde Chico Xavier faz, junto com André Luiz, a escrita da obra. Porque na primeira parte do livro, André Luiz reencarna e o Chico, junto com Clarencio, vai trazendo para nós as notícias. E são notícias sobre as decisões tomadas pelos Cristos planetários sobre o futuro espiritual da Terra. Uma reunião que aconteceu há pouco tempo atrás nas esferas superiores da Terra para se tratar do assunto regeneração. Quando então nós estamos aí já findando os últimos anos daquela moratória de 50 anos que Jesus concedeu a partir do momento que o homem pisou na Lua. Isso mesmo, Samuel? Isso mesmo. Alguma retrospectiva que você quer fazer aí para poder relembrar algum aspecto? Tranquilo. Tranquilo? Então, Então pode procurar os programas anteriores, né? Isso aí, vão acompanhando conosco aí, né, gente? Hoje nós vamos estudar o capítulo 22, que continua ainda com a fala de Jesus já na parte final do livro. Lembrando a vocês que esse encontro que o Chico está narrando para nós foi um encontro que durou vários dias no plano espiritual, do qual participaram várias caravanas das colônias espirituais ao redor da Terra e de todos os lugares do orbe também. Então, o Clarencio, junto com o Chico e outros representantes de nosso lar, integram a caravana que vão para esse encontro e ele vai trazendo já essas mensagens finais para nós aqui no trabalho, ok? Samuel, como sempre, eu vou lendo e parando para a gente dar uma discutida no conteúdo, né? Favorecer também para o nosso leitor um entendimento maior da proposta aí do capítulo de hoje. Ainda Chico narrando o encontro, né, o momento da fala de Jesus para todos aqueles espíritos que estavam lá. Ele começa a narrativa da seguinte forma: olhando-nos como a perceber as necessidades de entendimento de cada um e registrando as possibilidades de aplicarmos a sua vontade esclarecida, o mestre continuou. O planeta experimenta o auge de suas aflições na orgulhosa procura de soberania pela força, com o uso de armas de destruição, numa miopia separatista, com extremos do egoísmo, que faz fechar os olhos aos que necessitam de amparo e apoio educador. Ao mesmo tempo, vislumbramos entre os irmãos uma maior sensibilidade coletiva, a valorização dos encontros, a diminuição das distâncias íntimas e uma sede cada vez maior de amarem-se uns aos outros. Samuel, eu vou parar aqui um pouquinho, tá? Porque se a gente percorrer um olhar assim
mais superficial sobre o mundo e as lutas com as quais a gente tem tido notícia, através das mídias principalmente, nós poderíamos descrever o momento espiritual da Terra como sendo desse primeiro parágrafo. O planeta experimenta o auge de suas aflições, na orgulhosa procura da soberania pela força, com o uso de armas de destruição numa miopia separatista dos extremos do egoísmo, ou seja, o bicho está pegando. Mas logo adiante ele coloca que ao mesmo tempo vislumbramos entre os irmãos uma maior sensibilidade coletiva, a valorização de encontros, a diminuição das distâncias íntimas e uma sede cada vez maior de se amarem uns aos outros. Será que assim, numa leitura um pouco mais assim, menos profunda, não estaríamos com dois contrários se chocando no mesmo momento, não? O mundo com tantas dificuldades e, no entanto, uma grande parte ansiando por outra questão. Como é que seria isso? É porque se evidencia esse movimento perturbador, é porque evidencia também a necessidade. Essa necessidade de ser amado. Porque uma coisa não consegue substituir a outra. A evidência dessas perturbações é a evidência da necessidade. Então, quanto maior o movimento nessa direção, maior é a necessidade das criaturas no sentido oposto. Então, quanto maior o momento de perturbação pelo qual nós estamos vivendo hoje, que é o auge da transição planetária, não é isso? Maior é a necessidade de amarmos. Então, a demonstração de uma necessidade de amar muito grande. Para a superação exatamente das dificuldades desse período. Isso mesmo. Visando um entendimento melhor, uma compreensão, uma aceitação maior, para ter um equilíbrio, digamos assim. Muito bem. Para essa busca do equilíbrio, nós estaremos sendo direcionados para isso, ou a nossa maturidade espiritual já nos leva a essa posição de diminuir as distâncias, de buscar um pouco mais a fraternidade, mas é porque, de lutar por com um as equilíbrio maior. conquistas tecnológicas, as distâncias entre as criaturas diminuíram muito grande. Os avanços de contato entre os seres é muito online, mas você não tinha capacidade de entrar em contato com as pessoas o tempo todo. Imediato igual está hoje, não. E o online, mas as pessoas estão vivas, hoje você não está aqui do lado, vai estar lá na frente. E aparece a imagem, né? Quem diria que nós podemos conversar com uma pessoa nos Estados Unidos, em qualquer lugar, tete a tete, sentindo a emoção da pessoa, não está no vivo do corpo, mas está no vivo das expressões. É verdade, né? é verdade. Há uma amplitude da necessidade de intercâmbio entre as criaturas, porque esses elementos vêm para proporcionar isso. As distâncias das pessoas hoje é limitada por horas, por exemplo. Você pode viajar para a Europa, quanto tempo você demora para chegar lá? Você demora 15 horas, né? Agora imagina 100 anos atrás, o cara quer... Navio? Nesse navio, atravessar uma cidade com a outra de cavalo aí. Olha uma melhorada boa, né? Ué. Então, independente desse auge de dor e sofrimento característico desse período nosso, e eu acho muito interessante que outro dia, Samuel, nós estávamos estudando aquela passagem de Mateus que fala do princípio das dores. E, assim, muito a ver com essas experiências que nós estamos vivenciando agora, né? E mostra o tanto que o sofrimento coletivo ele não é um sofrimento baseado nos aspectos externos, não. É angústia, é ansiedade, que são características de uma necessidade interior, não é de necessidade exterior. Medo pela indefinição do futuro, né? Isso mesmo. Então vamos lá, vamos continuar no discurso aqui do mestre, né? A Terra está passando por um processo de transformação na aplicação de suas forças e recursos, e cada vez mais não poderá lhes atender à fome de suas necessidades superficiais. Esse fato abrirá oportunidades para as quais a sublimação dessas mesmas necessidades ocorra, ao se buscar recursos de sustentação e maior recursos energéticos, com os quais reaprenderão a se alimentar à afeição dos vegetais que aurem a luz no meio de substâncias de seus corpos, promovendo assim
a sutilização deles e diminuindo o peso que os prende ao solo, impedindo-os de volitar. No futuro, não precisarão tanto de aparatos externos para o seu deslocamento na face da terra. Então aqui, Jesus está traçando um paralelo entre a nossa realidade de vida física e a nossa dificuldade de maior leveza espiritual. Seria isso, Manuel? Seria. E quando a gente se deparar com as limitações dos recursos materiais, daquilo que nós temos muito medo, nós vamos desdobrar outros recursos. E esses recursos pedem menos desgaste do planeta, pedem menos desgaste de elementos, para que nós possamos explorar níveis diferentes de energias e nós nos saturarmos de novos patamares de sustentação dentro da vida. O que Jesus fala aqui é que nós não poderemos mais ter atendido à fome das nossas necessidades superficiais. E ele ainda toca na questão aqui da alimentação, comparando a sutilização das nossas dependências materiais com uma alimentação mais sutil. Isso das mesmo. Energias mais... Agora a vida vai se utilizar em tudo. No alimento, na roupa, no deslocamento, tudo vai se desenvolver. Nós não temos... A mesma coisa que nós chegarmos a uma pessoa no século passado, em que o movimento da vida era todo mecânico, animalizado, né? Uma carta os carteiros tinham de cavalo, quanto tempo demorava. Ninguém tinha uma ideia de que você poderia comunicar com uma pessoa imediatamente através de um aparelho... pequeno aparelho móvel. Quem fala aquilo para o pessoal de lá? Agora, o que nos espera 100 anos? Daqui a 100 anos? Nós não temos a menor ideia do que vai ser as coisas. Nem como vai ser a vida, né? Não temos a menor ideia do que são as necessidades, o que vai ser a produção de sustentação da vida, que tipo de roupas nós vamos usar. Que alimento nós vamos consumir. Hoje em dia se pensa tanto em aparatos novos, né, as vestimentas. Tecnologia. Agora, olha as roupas de hoje e olha 100 anos atrás, 200 anos atrás. Não tem. A sofisticação técnica, os sapatos, né? Tudo, né? Tudo hoje a ciência produz elementos cada vez menos desgastantes para o planeta, com um perfil de maior aproveitamento, de leveza. Então agora não tem a menor ideia do que vai ser 100 anos do nosso planeta. Como há 100 anos atrás eles não têm ideia. Não, a gente não precisa ir muito longe não, né, Samuel? Há 50 anos atrás, a TV estava chegando aqui no Brasil, preto e branca, um caixotinho de madeira clarinho. Você vê, eu estou falando 100 anos porque 100 anos... E era o top da linha, o negócio era o top de linha, meu filho. Então, você vê, então 100 anos, se 50 anos de diferença fazem muita coisa, imagina 100 anos. Então, vamos deixar quieto, né? É interessante você falar nessa questão dos recursos, porque... E olha como que é interessante esse assunto ser abordado aqui. Aquilo que parecerá falta será o começo para novos campos de pesquisa, exploração e desenvolvimento da sua inteligência espiritual, para que possam encontrar a solução de todos os desafios que até agora se mostraram insolúveis e são causas de preocupação e desequilíbrio. Você vê, então, não dá para a gente pensar. Hoje nós estamos com uma perspectiva, por exemplo, na área de saúde, que vai ser muito difícil você ficar doente, ou você morrer. Hoje em dia tudo está começando a tornar-se mais difícil. Você rompeu algumas barreiras, tem que ser precipitação pessoal. É verdade. Então, o tanto de coisa que vai acontecer conosco e aquilo que no primeiro momento preocupa, né? Uma preocupação, vai acabar a comida da terra, outra preocupação, como é que vai ser o clima. Tudo isso vai gerar oportunidade de desenvolvimento de novos elementos de exploração e de capacidades. Não é à toa que hoje, antigamente não nos falava em respiração como alimento,
né? Hoje já tem os gatos pingados que respiram lá e alimentam. Então amanhã nós vamos ter que aprender a fazer essas coisas. Comer igual astronauta, que é substâncias de reposição. Imagina amanhã a base alimentar é por pílulas. Né, por elementos que falam assim, ó, você está precisando de carboidrato, proteína, para satisfazer o seu prazer vai ter um gostinho de frango ao molho pardo, de pizza, né? Então, para satisfazer a nossa sensação, mas agora se você passa uma alimentação desse nível em mudança de geração, o que vai acontecer com os corpos? Aí muda, né? Os corpos não vão ser muito leves. Não vai ter mais... vai perder muita função, né? Esses fast food, essas alimentações descompensadas aí que aumentam o grau de gordura, de doenças, tudo isso amanhã... já não existe. Então tá bom. As pessoas tudo levinhas. Ou então, se alguém fizer muita questão, vai ter que mudar de planeta. Isso aí. Por isso que ao desencarnar essa geração... A geração desencarna, que podemos dizer que a nossa geração de encarnados é a última geração em transição de espíritos mais perturbados, porque quem está no poder, nós, até os 12, são limpeza de umbral. Em meio a eles tem uma geração nova emergindo, mas vai chegar numa hora que vai desencarnando, vai desencarnando, vai desencarnando. O que vai acontecer? Não vai ter resquício de gente reencarnada da nossa geração ou da classe de espíritos de ordem mais inferior. Só que se desencarna, eles não vão tirar a gente, eles vão apresentar o planeta novo. Ó, o planeta está essas características aqui. A tendência para acontecer isso. Você quer? E a pessoa vai ter que fazer a escolha. Então tem exilado que vai dormindo, que são os chefes de falange, os obscurecidos, o mal. Tem exilados que vão semi-acordados, outros vão despertos para compreender a necessidade de compreensão para onde vão. Eles já voar lá também. Isso, esses são os exilados impostos. Agora, tem exilado que não é imposto, ele fala assim, eu quero ir para lá. A minha escolha é ainda o planeta com aquelas características. Mas e as pessoas, não, vínculo, quantas reencarnações eu já fiz amizade, fiz afetos. Mas o Samuel está largando um mundo bem aprimorado para chegar no mundo primitivo. Uma pessoa que fizer mas ele sabe que vai ter tudo de novo. Né? Sabe que vai ter tudo de novo. Então tá bom. Isso aí. Vamos já lá. pensa assim, eu quero a satisfação, porque ainda é um padrão de não saturação espiritual, que precisa ser saturado para a pessoa falar assim, não, já não preciso mais disso, não dá para caminhar naquela direção. Porque vai apresentar um planeta modificado, um planeta com características que você, não é imposto, não, o planeta subiu de hierarquia, as condições serão essas, você quer habitar lá? Então muitos vão falar assim, eu quero fazer essa experiência, não sabe se vai dar conta, faz a experiência, né? Mesmo porque uma escolha dessa, segundo a gente pode lembrar do livro Checkmate nas Sombras, e até no Futuro Espiritual da Terra, que são os 2 livros dessa trilogia, Regeneração, há uma necessidade de adaptação do nosso perispírito à nova realidade do corpo físico. E André Luiz comenta da necessidade de cirurgias no plano espiritual para que essas adaptações sejam transmitidas a nível de corpo físico. Isso mesmo, né? Então é uma perspectiva que mude muito. E é uma transição, porque nós estamos saindo de um planeta material para planetas espirituais. O mundo ditoso, o percentual de espiritualidade é muito alto. A regeneração faz essa transição. Então, apesar de transcorrer durante os anos, né, mas é uma purificação do processo de materialização da realidade. Em todos os níveis. Não vai ser, você não vai parar de comer, nós não vamos comer mais, não sei quantos anos. Ou décadas, quanto tempo vai levar isso. Mas que uma hora você pode ter certeza, igualzinho o nosso lar. Se aconteceu no nosso lar, é porque está perto daqui. Mas nosso lar nós não vamos encontrar a mesma alimentação da terra, pelo menos a notícia que a gente tem, né, Samuel? O livro Nosso Lar foi publicado na década de 40. Isso quer dizer que tem quase 80 anos. Você vê, e um tanto de coisa que já não deve ter mudado lá. Isso, em 80 anos, num processo de... O que eles fizeram naquela época processo? Lá, eles fizeram um aumento... E nem é na época, não, porque isso estava... Foi antes. Isso é uma história lá. É uma história anterior a esses 80 anos. Então agora vocês imaginam, para aumentar o quê?
Qual que era a proposta do nosso O lar? padrão vibratório do nosso lar. É, isso, o nível de espiritualidade. Então você pode ter certeza, um dos aspectos que vai mudar é a alimentação, porque se o nosso lar aumentou o padrão, eles não falaram em mudança moral, porque lá já faz o trabalho de mudança moral, de retificação. É verdade. Não é assim? É. Mas eles estavam aumentando o padrão de espiritualidade. E eles mexeram na onde? Mexeram na alimentação. Então o que Jesus está falando? Vai chegar uma hora que como que nós vamos manter um índice de alimentação no planeta que do jeito que está não tem como atender. E não é só nem a questão de não atender, né? A importância aí já é a não dependência material de vários fatores, que já implica no aperfeiçoamento moral do espírito, né? E com isso vai surgindo, por exemplo, a escassez das águas. Só de ter uma escassez de água no planeta, alguém já começou a dessalinizar a água do mar. Onde aí vai surgindo, olha. As tecnologias, igual ele está falando aqui. Isso mesmo, lá na China, no Japão, não sei, eles pegam o rio, igual o nosso Rio Arrudas, e separam os elementos para fazer substância orgânica e fazendo, por exemplo, eles conseguem copiar hoje a carne do frango com uma recomposição orgânica de dejetos, tá certo? E a carne do frango você pega assim, você fala assim, gente, é o frango. Mas se você fala assim, é mais veio do real. O cara já fica assim, né? Essa aí eu não quero. Mas o que eles mas fizeram? Você acabou de comer, estava bom, você elogiou, não, agora quer mais não. O que é o dejeto? Dejeto é substância orgânica concentrada, não é assim? E se é uma substância orgânica concentrada, o que eles estão fazendo? Eles estão desfazendo as substâncias, o que nós fazemos hoje com o lixo. O que nós fazemos com o lixo? Nós fazemos... adubo. Não fala assim, para reaproveitar... Reciclagem. Reciclagem. E o que eles estão fazendo? Reciclagem de substâncias. Se você tirou a substância que é formada por um elemento, você muda ela, o padrão, já não é mais aquele elemento, mas lembra. Não, então por isso que eles nem vão falar. É verdade. Não vamos nem tocar nesse assunto. Vamos adiante aqui, Samuel. Neste contexto, a ação espiritual exerce influência na existência, a expressar-se com uma comunhão de forças e, através dela, as transformações se concretizarão na manifestação do bem, superando a manifestação de qualquer atitude descompromissada do mal, que acabará por lhes receber o auxílio e o atendimento direto durante os efeitos de suas escolhas. Nações que necessitam das riquezas morais buscarão esses recursos naquelas mais sensíveis e sofridas, oferecendo em troca naturalmente as suas conquistas no campo do bem-estar e das soluções materiais, generalizando para ambas as possibilidades de progresso por meio de um casamento entre razão e sentimento. A fecundação do Espírito Santo trouxe aos homens a revelação da sua natureza espiritual, assimilada por eles somente no campo da razão. Agora, essa percepção precisa ser sentida portas adentro do coração, marcando definitivamente as existências daí para frente. Você vê, são mudanças que vão acontecer, né? A gente num exato momento ainda não vê essa mobilização, mas essa mobilização existe. Já está a caminho dessa Principalmente quando se trata do sofrimento humano. Quando uma tragédia, quando um fenômeno ocorre, você vê que une-se com muitas facilidades os seres humanos para ajudar. Então existe uma predisposição, existe a predisposição negativa porque nós temos uma influência muito pesada ainda sobre o campo negativo inferior do planeta. Saindo as trevas do planeta, e que essa marca, provavelmente 2018 é a marca de limite para a saída das trevas, então provavelmente o peso do negativo das trevas sai das nossas costas. Trazendo mais leveza ao viver. O mal fica mais leve. O mal que persistir é leve. O mal que fica para trás está mais trabalhável, né? Isso aí. Ele comenta o seguinte: são chegados tempos em que os olhos da humanidade devem vislumbrar para além da vida terrena, encontrando as maravilhas do universo e buscando os seus irmãos de outras moradas, para que possam trabalhar juntos pela harmonia na qual nosso Pai opera constantemente para o bem de todos.
Os seres da Terra não são deserdados da paternidade espiritual e recebem a oportunidade de fazer parte da família universal. Você vê, é um futuro glorioso. Nós iremos ter contato com os nossos irmãos de outras vidas e a perspectiva é muito grande, mas nosso tempo esgotou. Desejando a turma aí um abraço muito grande e até o próximo encontro. Tenham uma belíssima semana e fiquem com Deus.